Uma fase da vida que deveria ser de fantasia e sonhos pode ser destruída em poucos minutos. Mais de 168 crianças e adolescentes por dia em todo o Brasil, só no ano passado, tiveram essa perda, vítimas do abuso sexual. Em grande parte do país, os menores de idade são obrigados a passar por outro sofrimento ao denunciar a violência. A criança era ouvida dentro de uma sala de audiência como um adulto é até hoje, onde estão presentes o juiz, o promotor de justiça, o advogado, mais um servidor da justiça e, em alguns casos, o próprio réu. Ela senta, fala e é inquirida com perguntas diretas sobre o fato. Não tem diferença nenhuma de como um adulto presta o depoimento. Os registros de abuso sexual na infância são altos. Em Porto Alegre, uma iniciativa deste juiz mudou as estatísticas na região metropolitana. Cerca de 59% dos suspeitos de violentar menores de idade acabam punidos. 6 vezes mais que a média de presos por este tipo de crime em todo o país. Há 5 anos, a segunda vara de infância e juventude da capital realiza o depoimento sem dano. Crianças vítimas desta violência no corpo denunciam isoladas em uma sala decorada com o colorido da infância. Tudo somente na mira das lentes desta câmera. Acompanhados por uma psicóloga ou assistente social, os menores tentam desabafar as marcas que podem ficar por toda a vida. O ambiente é acolhedor, embora o fato que ela tem que relatar não seja agradável para ela, é uma forma de reconstruir essa criança que foi vitimada e ela tem a oportunidade de se manifestar. Nesta sala, distante da outra, o juiz e o advogado do suspeito acompanham ao vivo o depoimento pela televisão. Apesar da criança saber de todo o procedimento, é como se ninguém estivesse acompanhando. O juiz e até os advogados podem fazer perguntas durante a audiência. Se sentindo mais seguro, o menor de idade, aos poucos, revela o que pode ter acontecido. Eu saí uma, mas quando eu falo, eu tive que fazer um montão de vezes. Eu queria que fosse alguém tudo perfeito para mim. Desde a implantação, em 2003, são quase 1000 casos que já passaram por esta sala. Hoje, 6 estados brasileiros já levaram adiante esse procedimento. Agora, a expectativa é que esta técnica, que já foi transformada em projeto de lei, seja aprovada o quanto antes no Senado brasileiro, permitindo que as varas judiciais de todo o país ofereçam este trabalho. Em 41% dos casos de violência sexual infantil em Porto Alegre, os suspeitos não são condenados. Um dos principais motivos é o silêncio. Confusa ou intimidada, a criança evita falar a verdade. Existe uma confusão entre o carinho e aquele ato sexual, até onde pode, até onde vai, ou até onde é o carinho e quando começa a ser algo proibido. E a criança, muitas vezes, ela sente prazer pelo toque, acha que é o carinho. E a pessoa é conhecida, ainda mais quando é um familiar. Então ela fica confusa. Hoje, a iniciativa permite que as famílias possam ter confiança e vontade na hora de denunciar quem, por muitas vezes, roubou a inocência e os sonhos de quem ainda está no começo da vida. É muito cruel para mim. É uma coisa muito cruel. É muita maldade, é muita crueldade. Eu acho que a partir do momento que tu agride um adulto, esse adulto tem condições de pelo menos tentar se defender, mas uma criança não. Ele tinha 4 anos na época. E a coisa já acontecia há mais tempo. Então, acho que bem antes dos 4 anos. E eu não hesitei em denunciar, porque mesmo com as chantagens que ele tentou fazer comigo, eu jamais iria conseguir encarar o meu filho um dia se eu tivesse me omitido. Porque se eu me omitisse, eu seria conivente com o que aconteceu. Ele foi embora, começou a tirar minha roupa e onde você foi? E
começava a fazer chiquinho. E o que o Vanderlei estava fazendo na hora que ele deu esse chute? Fazendo chico. Estava fazendo tico. E ele estava fazendo tico. Tu podia me mostrar, acho que com esses bonecos, como é que ele estava fazendo? Como é que é fazer tico? Assim? É? Qual desses é o Vanderlei? Esse é o Vanderlei. Esse sou eu. Esse é tu. E daí então assim. E o Vanderlei estava aqui atrás, assim, encostando em ti. Tu estava sem roupa? Dá pra tirar a roupa? Essa roupa é preta, mas eu já entendi como tu me mostrou. Então o Vanderlei estava atrás e tu estava na frente. É? Eu tava atrás e ele tava na frente. Tu estava aqui e ele aqui. Então ele estava atrás de ti. E assim ele estava fazendo tico? Ah. E te doeu? Fechou lá dentro. Ah. É. Adulto não pode fazer essas coisas com criança. Bom, então assim, eu estou ouvindo aqui pelo ponto que o juiz está dando início à audiência. Ela estava dizendo que aí depois que ela comprou bolacha, ela disse que estava muito perigoso, que era tarde, à noite, que ela saiu correndo. E ele pegou ela pelo braço. Mas ele fez E o que ele fez? Fez o quê? Aí daí ele puxou ela, ele saiu correndo atrás dela e puxou ela, e depois. Tá, daí ele tirou a roupa, tirou a calcinha e sutiã. Ele tirou a roupa dela. Aí eu comecei a chorar, fiquei preocupada, fiquei pensando na mãe. O que mais fiquei chateada, assim, foi por causa que a minha mãe não acreditou em mim, acreditou nele. Quando contaram isso pra ela chegou a me jogar na parede, dizendo que era tudo mentira, acreditou nele, ele chorava, dizendo que era tudo mentira. Ela preferiu ela acreditou nele. Sim, eu fui pra Ana, ela não acreditou em mim, acreditou nele. Isso foi mais que doeu em mim. Não, eu estava te perguntando se tu entendeu bem direitinho qual é o motivo da nossa conversa. Tu estava me dizendo praticamente tudo. Praticamente tudo, porque eu conversei com a Maria, já foi com o juiz, né, minha mãe. Só que a gente não se sente muito bem à vontade, porque não é uma juiz, é um juiz, porque eu não senti muita vontade falando com o homem. Porque assim a gente fica, a gente vai falar com o nosso pai, na frente de um juiz que também é homem, a gente se sente um pouco escrupulada, com vergonha. E hoje tu tá melhor? Aí eu fui embaixo da cama e peguei, foi quando ele fechou a porta e eu me saí, né? Daí eu lembro que fica até meio. Eu entendo. Se tu puder continuar contando é bem importante para nós. Tá, daí eu lembro que ele pegou, me puxou, me tocou na cama. Tá, e eu só lembro assim que eu tinha desmaiado. Eu não lembro dessa parte que aconteceu. Eu só lembro que eu tava sentindo muita dor por baixo, muita dor. E quando eu acordei, eu tava cheia de sangue. Tava assim, me olhando e me disse, vai pro banheiro e trocar essa roupa. Vai tomar um banho. E ele me disse, se tu falar alguma coisa da tua mãe, eu vou matar ela. E eu tinha tanto medo dele. A terceira vez que me abusou de mim, eu já tinha 15 anos. Foi quando eu engravidei do meu pai. Foi a terceira vez que ele abusou de mim. Daí eu lembro que ele me disse que era de me dizer pra minha mãe que eu saí com um guri no colégio, que eu estava grávida já de algum colega, sei lá, inventa alguma coisa. Já existe proposta, falando da produção antecipada de prova, para
para todos os casos que envolvam abuso sexual. Né? Existia um projeto de lei da então deputada Maria do Rosário, que nós fizemos juntos, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Esse projeto foi encaminhado para o Senado, mas lá no Senado estava em tramitação o projeto de lei do novo Código de Processo Penal. Eles não quiseram aprovar uma lei esparsa, eu tive lá. Então, botamos todo esse texto lá, um novo projeto de Código de Processo Penal, que já foi aprovado no Senado. Né? Então, agora aguardar se a Câmara vai aprovar ou não. Mas ela tem uma disposição especiais relativas à inscrição de crianças e adolescentes no sistema de justiça. E fala especificamente da questão da produção antecipada de prova, aqui que não admite a reinquisição e assim por diante. Né? É uma questão, eu não sei se foi a melhor técnica da tática do Senado, porque alterar uma lei é uma coisa, alterar todo um código de processo pode levar anos. Certamente a Câmara vai mudar alguma coisa e vai voltar para o Senado depois. Não sei quando isso vai ocorrer. Mas que já existe proposta legislativa que está tramitando e que foi aprovada. As duas casas aprovaram, mas aprovaram em textos diferentes. Por isso que ainda não é lei no Brasil. No direito comparado, o Reino Unido faz esse tipo de depoimento desde 1992, na África do Sul desde os anos 90, na França 98, Cuba, eu visitei Cuba, visitei também o Reino Unido. Cuba também fazem diretamente através do Ministério do Interior. Espanha, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Chile, assim, muitos países já estão com essa prática. Eu trouxe algumas fotos de Cuba, que lá quem faz o depoimento é o Ministério do Interior. Né? Várias pessoas numa sala. Na Argentina, tem um viés muito psicanalítico, assim como a Espanha, eles usam a câmara de Gesell, que é a sala de espelho unidirecional, então as pessoas ficam atrás daquela sala, ficam ouvindo, e o técnico não tem ponto, mas as técnicas de entrevista são basicamente a entrevista cognitiva, que é utilizada para ouvir a criança ou adolescente. Na Inglaterra, é a polícia que, na maior parte dos casos, ouve a criança e o adolescente. A vantagem na Inglaterra e nos Estados Unidos é o sistema legal deles. Como eles têm a possibilidade de transacionar eventual pena e que não tem que haver processo, em 80% dos casos eles fazem acordo. O réu admite culpa e a criança só é ouvida, a criança ou adolescente só é ouvida na polícia. E daí ele acerta, eu reconheço a culpa e, como vocês veem nos filmes americanos, né, se reconhecer a culpa, então eu pego a metade da pena. Né? Aqui no Brasil não tem disso, então, mas lá funciona. Nos Estados Unidos, o que eles não conseguiram superar, eu conheço o pessoal dos Estados Unidos, é quando vai ao tribunal. Eles são perfeitos no pré, mas quando vai ao tribunal, a criança é ouvida como um adulto é, no meio daquele monte de gente do outro lado fazendo pergunta, com todo aquele debate. Mais recentemente, aqui o Rio de Janeiro criou uma sala de depoimento também especial, que eles agendam, os juízes querem agendam para ter o técnico e uma para crianças pequenas, eles tiveram outra para adolescentes já maiores e assim por diante. Nós, no Rio Grande do Sul, temos uma cartilha que cada criança ouve que vai ser chamada a juízo. Ela recebe uma cartilha bem feitinha, dizendo o que ela vai fazer ali, quem vai ser ouvido, qual é o motivo. Nós copiamos, obviamente, alguma coisa dos Estados Unidos e da Inglaterra e da Lituânia. E os cariocas lá também fizeram a cartilha deles, assim, a justiça quer ouvir você, tentando mostrar para a criança já em casa o que ela vai fazer no sistema de justiça. De novidade para vocês, que eu posso dizer, é que o CNJ, em parceria com a Child, que é a ONG da Rainha Silvia da Suécia, que é quem mais pesquisa no mundo sobre isso, e pesquisa a partir do Brasil, está iniciando um curso esse mês para 300 operadores do direito, servidores do judiciário. Não deu para atender toda a demanda, eles só conseguiram fazer o curso, isso vai até dezembro, 300 vagas,
e houve 1.813 inscritos, então vão sobrar 1.500. E ontem eu tive uma reunião com o pessoal da Escola Nacional de Formação de Magistrados, por videoconferência. Tinha pessoal em Brasília, tinha pessoal em São Paulo, tinha pessoal no Rio de Janeiro. E nós vamos montar um curso para capacitação de juízes, que eu acho que não tem como, porque é o juiz que está na ponta ali. Se o juiz for resistente, não tem como nenhum trabalho ir adiante. A experiência de que eu sou do meio, então nós vamos fazer esse trabalho para fazer à distância essa capacitação, mas vamos tentar sensibilizar a melhor forma possível. E eu ainda fui até mais assim com o pessoal da escola, quem convidou foi a ministra Eliana Calmonte, assim, não basta só o juiz de primeiro grau, tem que capacitar também, imagina, são os desembargadores e os ministros do STJ, que são eles que fazem jurisprudência. São eles que anulam o processo, dizendo assim, é inviável que uma criança fique 3 anos guardando tantos segredos sem ter falado. Etc. Então eles também têm que ser capacitados, têm que saber que sabem muito pouco a respeito. Nós vamos tentar, vou arranjar mais um ponto de confronto, mas faz parte de quem está nesse meio. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma informação que eu deixei de dar, eu recebi a semana passada, aqui do Paraná, a doutora Márcia está aqui, talvez viesse, ela do interior. A doutora Márcia é uma psicóloga que foi aprovada já na administração. Está lá atrás, dá tchauzinho. Então a Márcia me encaminhou uma bela dissertação de mestrado, já aprovada, onde ela fez uma pesquisa comparando os métodos, depoimento tradicional e depoimento pessoal. Depois ela foi, isso com todo o rigorismo técnico, científico, e as famílias e as crianças que foram ouvidas, embora numa amostragem pequena que eu fiz, ficaram muito felizes de prestar o depoimento quando foi de forma diferenciada, ao contrário daquelas que foram ouvidas da forma tradicional. É isso, doutora Márcia? Boa noite. Eu ia escrever, mas sabe que fica difícil mesmo. Hoje eu dou graças de não ser juíza, porque eu vejo o quanto é difícil, né? Por conta desse contraditório. Eu só gostaria de trocar uma experiência do senhor e que o senhor pensasse nisso, até porque o fórum é isso que se destina. Aqui na Delegacia do Adolescente de Curitiba, eu vou falar da experiência da Delegacia do Adolescente de Curitiba, onde a gente ficou trabalhando 6 anos. As crianças, nós adequamos um ambiente lúdico para elas serem atendidas. Só que quem as ouve é só a psicóloga. Nós, delegados, não interferimos em nada na auditiva dessa criança. A psicóloga que trabalha conosco está aqui no evento, que é a Lilian. Quando se falou aqui que é preciso, e isso eu vejo uma necessidade, o senhor me desculpe a sinceridade, esse é um defeito meu, mas parece que o juiz e o promotor só se convence quando vem a vítima sofrendo, como a gente viu essas imagens dessas crianças. Quando nós temos uma situação de violência sexual com criança, é porque os órgãos oficiais do Estado não fazem a escuta dela. Nós temos a produção do laudo na delegacia. Por que laudo? Porque os técnicos estão ali, a psicóloga Ana e a Lilian, fazem a perícia, porque o INPLC não realiza a perícia. Então não tem uma avaliação psicológica da criança. E por que nós chamamos essa avaliação de laudo? Porque ela é nomeada pela autoridade policial e produz a prova. Toda a entrevista da criança, que não acontece só com ela, mas com os familiares dela, ela se dá, é feita toda uma anotação para cada criança atendida, ou cada adolescente, nós trabalhávamos na Delegacia do Adolescente Infrator, é feito um registro de toda a situação. E quando na audiência, que é a terceira vara da infância, onde trabalhou a doutora Maria Roseli Gisman por muitos anos, trabalhei com ela no Espírito 6 anos, todas as intervenções que se precisava fazer para se buscar alguma contradição no sentido de prova, que é emitido um laudo, o advogado, o promotor, o juiz presentes com a Lilian. Não precisava ver a criança. Quem retratava a busca disso era a psicóloga. E muitas vezes essa psicóloga chorou, porque percebeu várias vezes que essa criança, o irmão, eram vítimas de violência. Mas eu sinto que nós temos essa ferramenta que é possível, doutor, adequá-la ao Código de Processo, porque o Código está vigente, você não tem o perito, você nomeia,
como esse exemplo da Inglaterra. A Inglaterra, meu Deus, é um país de primeiro mundo. Né? A polícia, ela se viu a sala da estrutura da polícia. A nossa é bem pobrezinha, mas é bem limpinha, bem ajeitada, né? Nunca ninguém reclamou. Mas o que me dá, inclusive, foi uma proposta da doutora Maria Roseli, que na época nós entrássemos no concurso Inovário, só que os delegados de polícia não estão inscritos. E nós fizemos um projeto para a Polícia Civil para expandir isso para todas as delegacias do adolescente. Então, quando a gente fala em contraditório, parece que sempre tem que estar presente o juiz e o promotor para constatar. Nós temos laudos que são elaborados por peritos que não tem como você ressuscitar a vítima morta. Um laudo de necrópsia é que se alguém se discute alguma coisa daquele laudo, vai chamar o perito que fez o laudo. Então eu percebo, e o senhor me corrija, eu estou aqui para emitir minha opinião, que há essa possibilidade de viabilizar isso dentro de uma estrutura da delegacia ou fora dela, que não seja um ambiente adequado à delegacia, uma sala de lúdico, né, que um psicólogo que passe por uma capacitação e tenha valor que esse psicólogo fale, sem que a gente tenha que ficar olhando essas cenas, embora seja uma iniciativa brilhante a sua como juiz, né, nesse mundo teórico, jurídico, né, que tudo tem que ser visto e provado, que a gente tenha essa ferramenta à nossa disposição. Eu acho que bastaria um pouco mais de acreditar nessa ferramenta à disposição, digamos, do primeiro local que vai ouvir a criança, que seria a delegacia. Eu tenho uma visão assim, e a experiência que eu tive nos últimos anos é que eu não vejo assim necessariamente como sofrimento o fato de alguém estar chorando, é decorrente do dano que ela teve. Ela conseguiu falar, e falar a respeito é difícil, mas é como se fosse dentro de um consultório de um psicólogo, de um psicanalista. Ele tem que falar a respeito, tem que colocar para fora para conseguir resolver essa questão. Então, o fato de estar demonstrando sofrimento, óbvio, está falando uma coisa ruim. Se for falar da perda de um familiar próximo, também. Eu tenho bem presente também que é um direito. Agora, doutora, uma experiência que eu tenho um amigo que é um dos maiores especialistas nisso, ele é psicólogo na Espanha, cidade de Girona, do lado de Barcelona. Ele me disse, depois que nós começamos a desenvolver esse trabalho, daí virou o contraditório dos psicólogos. Porque daí as pessoas acusadas começaram a contratar psicólogos para desacreditar tecnicamente aqueles psicólogos que tinham tomado depoimento. Então, é muito difícil esse embate. Foi ele, eu não vi isso, foi ele que me disse. O nome dele é José Ramon, lá de Girona. Então, as pessoas não vão se entregar para dentro da cadeia e admitir se não tiver uma prova muito ruim. E usam de todos os recursos para desqualificar essa informação. Boa noite. Doutora, meu nome é Maria Cristina, eu sou professora na Universidade do UT e também fui supervisora durante 2 anos num centro de atendimento aqui de Curitiba, no CRES que eu estudei, e sou uma das defensoras do depoimento sem dano. Escrevi um capítulo defendendo o depoimento sem dano, comprando a briga contra o Conselho Federal de Psicologia, junto com a doutora Maria da Graça Padilha. Na verdade, eu teria 2 perguntas. Né? Uma delas é, o senhor mesmo falou que às vezes a criança não revela. E isso é um fato. Quem trabalha com abuso sabe que a criança tem o tempo dela. Né? E os centros especializados, por exemplo, nos Estados Unidos e Canadá, eles têm um mecanismo que eles chamam de avaliação forense estendida. Né? Como é que fica essa questão, né, para essa nova legislação, dessa criança que não revela no ato, e que a gente sabe que isso em grande parte acontece, né? Se teria esse período de avaliação forense estendida? Essa seria a primeira pergunta. A segunda questão, e aí eu acho que é mais controversa, é o que o senhor acha sobre essa lei de alienação parental, que, infelizmente, o senhor falou uma coisa que é fato, a gente sabe que tem muitos profissionais por aí com muito pouco gabaritados, aliás, nada gabaritados, que não estudam o assunto
e que inclusive publicam livros em editoras controversas, e que a gente vê, tem sites na internet falando sobre alienação, e que a gente, quando pega os processos, a gente verifica que, em grande parte, os agressores acabam usando a alienação parental como uma forma de defesa da alegação. Né? Eu queria ouvir o senhor falar, porque eu acho que realmente se criou um mercado disso. Inclusive, uma vez a gente discutiu lá em Brasília, queria também então fazer a terceira pergunta, desculpe, que nós discutimos em Brasília, naquele encontro do Childhood Foundation, junto com uma promotora do Rio de Janeiro, que falou para a gente que vocês estavam pensando em criar um mecanismo de proteção ao profissional que faz a denúncia e o laudo, porque muitas vezes a gente vê que no nosso mecanismo legal o coitado do psicólogo fica sendo processado e às vezes tem que pagar fortunas para se defender de um processo judicial, porque aí o agressor, se tem dinheiro, ele entra contra o psicólogo, atacando para se defender. Obrigada. A avaliação estendida não está. Aquele é um capítulo do projeto do novo Código de Processo Penal que fala do depoimento, mas todos o Código é bem extenso também, ela permite todo tipo de prova, não tem problema nenhum. Não dá para querer que seja só o depoimento, às vezes é só ele que é possível. Né? A questão da alienação parental, síndrome, SAP, né? que não é síndrome para a Organização Mundial da Saúde, que até hoje não reconheceu ela como síndrome, e aqui no Brasil baixaram uma lei. É uma guerra, realmente, quando é pai e padrasto, que são 50% dos casos de acusado, em regra é a defesa, é a alienação parental. Né? Virou uma moda. Né? E tem muita gente escrevendo, existe alienação parental? Existe. Não resta o menor dúvida, mas não é síndrome e não é com tanta frequência que nem está ocorrendo quando é o abuso sexual. A proteção profissional tem que se cuidar. Eu tenho uma psicóloga minha que foi prestar um serviço voluntário na Delegacia da Criança e do Adolescente em Porto Alegre. E ela foi enquanto voluntária para ajudar a polícia naqueles relatos, e ela apresentou um relato. Ela respondeu um processo no Conselho Regional de Psicologia, porque ela não poderia ter dado relato sobre aquilo que ela ouviu. Mas ela não foi lá tratar da criança, ela não foi fazer clínica com a criança, ela foi fazer uma avaliação, foi absolvido, mas se incomodou, teve que contratar advogado. Realmente tem que buscar uma forma de proteger esse profissional. Os juízes têm, nós estamos... O juiz e o promotor de justiça são as pessoas que têm mais garantias nesse ponto, mas os outros profissionais estão em risco. Né? Tem mais algumas perguntas aqui por escrito, e uma delas é exatamente, acho que o senhor já respondeu, sobre a questão do depoimento sem dano. Né? A outra, eu vou ler, se por acaso não entender a letra, a pessoa que fez poderia daí me ajudar. A fala da criança não pode ser entendida em seu sentido literal. Os gestos e comportamentos da criança acabam por serem interpretados fora de seu contexto. Aquele que ouve, vê, lança mão de seus próprios repertórios comportamentais subjetivos, analisando de acordo com os seus sentidos. Que critérios são usados para essa interpretação pelos operadores no judiciário? Esse é um problema com o adulto também, né? Porque o adulto também, nós temos que interpretar o que ele está dizendo, o que ele está falando, não é só a palavra. Esse é o problema do processo dialético do direito. Tem que fazer uma avaliação, que as pessoas, por isso as pessoas têm um advogado para dizer se eventualmente houver um equívoco, pode se valer de técnicos para dizer que aquela interpretação não é correta, mas é um processo dialético onde o contraditório funciona. Mas não é só com crianças. Eu acho que, às vezes, com crianças existe o que se chama um preconceito adultomórfico muito grande. Que criança tem que ter uma avaliação, tem que dizer para ver se ela disse a verdade. Quem ouve adulto em juízo sabe quanto eles mentem.
E as pessoas, o adulto não tem problema. Agora, com a criança tem que ter toda cuidado, claro que tem que ter cuidado para ver. Mas criança, se for ouvida da forma adequada, ela vai ter condição de falar que efetivamente ocorreu. E se ela estiver fantasiando com falsa memória, os nossos técnicos também são capacitados para trabalhar e localizar isso. Por gentileza, eu queria até explorar um pouquinho mais a pergunta feita pela delegada doutora Nilceia em dois aspectos. Eu sou membro da Comissão da Criança e Adolescente aqui da Ordem e tive o privilégio de participar do grupo de trabalho em conjunto com o Conselho Regional de Psicologia. E duas coisas que nos surgiram foram, primeira questão, justamente do laudo do psicólogo, porque não raras vezes o abuso sexual ele não deixa vestígios, justamente para possibilitar a perpetração do crime, né? Então, em que pese, qual é a valoração desse laudo do psicólogo, feito constatando um abuso sexual, com, digamos, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em face de um laudo produzido pelo IML constatando a conjunção carnal. Né? Se são dois laudos produzidos, ambos por peritos, né? Ambos por cada um na ciência que lhe compete, né? E por que ainda, né? Por exemplo, os juízes, eles se convencem com o laudo do IML e o laudo psicológico ainda assim para aquilo, mas será que foi bem assim? Não, eu acho que eu preciso perguntar, eu como juiz, inquirir ou verificar, ver, para constatar a verdade. E a outra questão, doutor, seria um cuidado que nós tomamos para a elaboração desse fórum, é que ele fosse um fórum o máximo interdisciplinar possível e que as pessoas aqui presentes fossem pessoas efetivamente convidadas que trabalhassem e pudessem vir aqui trazer as suas experiências. E é claro que para a gente era essencial a presença de juízes e promotores nessa área. E foi um esforço muito grande da nossa parte. No entanto, a gente acha que trabalhar na área da infância, seja qual for a formação do profissional, requer vocação. Mas a vocação não tem como a gente exigir nem no concurso, nem na posse, nem na designação nas vagas. Então, se a gente não tem como exigir a vocação, a gente precisaria então da capacitação. Mas a gente também não está conseguindo que essa capacitação chegue. Se o senhor tem alguma sugestão de como a gente sensibilizar, ou capacitar, ou convocar, trazer, implorar, para que efetivamente esses profissionais possam vir trocar experiência conosco. Essas seriam as minhas perguntas. Obrigada. Eu começo pela terceira. Olha, nós começamos há 10 anos atrás e foi muito pior. Hoje já tem boas obras, já tem bons livros escritos. A Escola Nacional da Magistratura está fazendo um esforço para começar a quebrar. Vai levar tempo? Vai, óbvio, mas tem que dar o primeiro passo. O Achaio, hoje, o pessoal diz que a melhor cartografia mundial sobre essa matéria foi feita aqui no Brasil, né? Eles estão trazendo pessoas agora do estrangeiro, já trouxeram técnicos lá em Porto Alegre, tem gente dos Estados Unidos fazendo capacitação. Mas não adianta, tem juiz e promotor que vai dizer, não, mas eu sei mais. Sou eu o juiz, sou eu o promotor. Mas o que vai... a questão da avaliação e do laudo da perícia, o problema todo é essa questão do contraditório. É ser produzido com a participação daquela pessoa que está sendo acusada. Por isso precisaria de uma perícia. E a perícia, inclusive, com um assistente técnico. Que ele tivesse a possibilidade de nomear um assistente técnico para poder acompanhar essas entrevistas, para que pudesse ser contestado. É aquilo que o Ramon está ocorrendo lá na Espanha. Não dá para ser só, porque pode ser o psicólogo pode ser a pessoa mais bem orientada, com a melhor boa vontade, mas ele pode se equivocar também. Né? E aquela pessoa que está sendo acusada tem direito de participar da produção daquela prova. Eu não teria problema, mas o nosso sistema legal não é assim, pena, que essa perícia fosse feita na polícia, com uma participação, mas não é. Esse é o problema. Né? O sistema americano, o sistema inglês, eles são muito mais ágeis, são muito mais pragmáticos. Aqui tem que se fazer a coisa e fazer a coisa de novo. Né?
sistema de inquérito português que nós entramos. Mas é assim. Tem uma pergunta que também está mais ou menos dentro disso que você está colocando. Gostaria de saber, pela sua experiência, se considera válida a substituição da oitiva da criança em audiência por avaliação psicológica. Nós temos que separar, porque pode ser em vários espaços, né? Se nós tivermos um espaço cívico, onde a prova é bem mais relativizada, onde a gente estiver tratando de uma adoção, estiver tratando de uma perda do poder familiar, é possível, sim, é possível com outros elementos. Agora, no crime, a prova é muito rígida. Essa rigidez é muito própria do direito penal, né? Então, se o laudo psicológico sozinho não tem condições. Enquanto possível, tem. Vai se utilizar para perda do poder familiar de uma pessoa. Daí vem depoimento, existe maltrato, pode não ter existido o abuso sexual, o toque lascivo, mas existiu maltrato, há sofrimento. Daí o juiz, agora para dar uma pena de 15 anos para alguém, tem que ter uma prova bem. Doutor Daltoé, como quebrar a regra do juízo natural, especializando o juiz de primeiro grau? Não é quebrar a regra do juízo natural. Em Porto Alegre, nós, em determinado momento, as varas criminais não mais estavam processando esse tipo de delito. Elas foram transferidas para as varas da infância e da juventude, onde o juiz presume-se tenham equipe técnica, se pediram classificação lá porque se preocupa com a proteção, mas foi uma briga que isso aí está numa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Já voltou para a vara criminal, porque a Defensoria Pública fez um estardalhaço todo, conseguiu anular processo, dizendo que o Judiciário não poderia ter sido feito. Eu acho que pode. Especializa determinadas áreas, e tenta sensibilizar os juízes que pedem para ir para lá, de que a matéria é aquela e que eles têm que se preparar para fazer isso. Não dá para assim deixar uma gama de, por exemplo, Curitiba, 10 juízes fazendo isso. Especializa 2, não deixa só um. É muito pesado. E a partir de agora se distribui esse processo para eles fazerem. Pode ser juízes criminais, claro. Tem mais uma. Em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, foi feito um ambulatório de maus tratos em 98. O juiz da vara da infância era o doutor Leoberto Branche. E me parece que muito depende dos juízes uma boa vontade, entre aspas, para a escuta. E assim o trabalho flui, sem prejuízo à criança. Importante a sensibilidade do judiciário. Como fazer isso? Acho que o senhor já abordou também essa questão. Infelizmente assim, eu acho que a delegada também, acho que a polícia assim, em todos os locais não existe ainda uma tradição de institucionalizar as coisas. Depende muito do esforço pessoal da pessoa que se incomoda com aquele tipo de ação e trabalhar. O Roberto é um excelente juiz nessa área. Como funciona exatamente o depoimento sem danos com crianças surdas e o problema da isenção das perguntas? Não, o que o juiz pede no depoimento, ele não diz assim, faça uma pergunta assim. Depois de um relato livre, se faltar alguma coisa, pelo menos comigo é assim, eu tenho visto no tribunal lá em alguns, assim, me faltou esclarecimento sobre determinada situação. Tenta explorar a respeito. Daí o psicólogo assistente social é que vai tratar de colocar aquilo ali da melhor forma possível. Não é repetir, porque muito nos avisaram que o psicólogo e o assistente social são repetidores de perguntas. Absolutamente não. Mas nós estamos trabalhando no coletivo, olha, eu preciso de tal informação, consegue? Daí ele vai dizer, eu preciso de tal, que explore isso. Não dá. Bom, daí depende do juiz também ter a sensibilidade de dizer, olha,
é o técnico que está lá, que está vendo a situação. Não dá. Se não dá, não dá. Né? Mas isso é que nem time de futebol. A gente tem que acertar o passo, tem que treinar, fazer juntos até conseguir trabalhar em conjunto, sem querer um ser melhor que o outro. Ontem, eu ainda nessa videoconferência, o assessor da Elisa, Eliana Camoni, ele até disse assim: as maiores complicações desse nosso trabalho, mas nós vamos conseguir, é mostrar para o juiz que ele não é a pessoa mais importante nesse trabalho. Né? Ele comanda, mas que ele faz parte de um contexto ali, que todos têm importância, mas ele não é o centro daquele momento. Acho que é a última pergunta. Já que não há previsão, entre parênteses, processual, legal para o acolhido do depoimento da criança e do adolescente, por que os juízes não usam do poder geral da cautela? Artigo 708. Bom, são quantos mil juízes no Brasil, cada um com uma cabeça diferente. Nós éramos 2 juízes da infância em Porto Alegre que fazíamos o depoimento. Um saiu e foi uma colega para lá. Ela disse: eu não faço mais. A primeira coisa que ela mandou demolir a sala e começou a ouvir do jeito dela, na frente de todo mundo. Por quê? Porque é assim. Mas isso aí em todas as profissões. Não pense que juízes, promotores, advogados são diferentes de psicólogos. Todos temos as nossas idiosincrasias e temos que conviver com elas. Gostaria de agradecer, doutor Altué, e entregar o certificado de palestrante do fórum. E queria colocar pouquinhas questões para vocês. Tem uma frase de Nietzsche que eu gosto muito, que diz assim: fazemos realmente e sem cessar aquilo que não existe ainda. Eu acho que quando a gente fala nessa temática, nesse assunto, na escuta da criança, sempre me fica uma coisa de que precisamos fazer mais. Tá? E eu acho que é esse o nosso objetivo. Quando nós convidamos o Dr. Altué, nós o convidamos porque hoje a referência é o depoimento especial, é o que existe. Quando a gente vê as suas colocações, o seu vídeo e os seus exemplos, a gente sabe que este é um trabalho árduo e pontuado de muito sofrimento. Então, embora hoje o depoimento especial seja uma referência, eu acho que a gente quer muito mais. Eu acho que a proposta desse fórum, e amanhã nós daremos continuidade às discussões, é porque eu acho que dentro dessa temática a gente não consegue vencer. Vocês podem ver pelas perguntas, pelo número de perguntas, parece que a gente nunca vai esgotar. Por mais que a gente estude, por mais que a gente trabalhe, nós já tivemos muitos avanços. Eu acho que o que foi falado aqui é um assunto que se vem discutindo não há 3 anos, quando a Comissão Jurídica tomou frente, mas é um assunto que o Conselho Federal vem discutindo há mais de 10 anos. Eu acho que houveram, sim, muitos avanços, mas eu repito, fazermos realmente, sem cessar, aquilo que não existe ainda, eu acho que a gente precisa fazer muito mais em relação a essa temática. Fica meu agradecimento, doutor Altué. Lembrando que amanhã nós daremos início à continuidade dos trabalhos às 9 horas. Gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los para um coquetel que está nos aguardando aí fora. Muito obrigada.